A gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois, dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarde a vinheta, que a aula já está começando. Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do curso preparatório do Curseiro 01 para Engenharia Química, a matéria de transferência de massa. O tema da aula de hoje é transferência de massa por convecção. Bom, nas últimas aulas a gente vem vendo um pouco sobre difusão mássica, né? Mas qual que é a diferença, então, entre difusão e convecção mássica? A difusão ela deve-se à diferença de potenciais químicos das espécies, ou seja, a diferença de concentrações entre dois locais num dado sistema. Então, nesse caso, eu tenho o transporte de matéria devido às interações moleculares. No caso da convecção, ela se deve às condições de escoamento de um sistema, por exemplo, líquido em movimento sobre uma placa. Então, nesse caso, eu tenho o auxílio ao transporte de matéria como consequência do movimento do meio, tá? Bom, nós temos aqui um exemplo, então. Quando eu tenho um copo com água e eu adiciono uma gota de corante e não mexo no copo, né? Deixo ele lá descansando. O corante ele vai se difundir na água de maneira natural, né? Então, ele vai demorar para que isso ocorra, até que todo o copo tenha uma mesma concentração de corante. No caso da convecção, imagine que esse mesmo copo eu adicionei o corante e eu misturo esse corante na água com uma colher. Então, eu tenho ali um auxílio, né, para que esse corante seja homogeneizado ali na água. Então, nesse caso, eu tenho uma convecção mássica. Então, sempre que vocês precisarem lembrar a diferença, lembra do copo com corante, é um exemplo muito bom para recordar. Dentro da transferência convectiva, nós temos dois tipos. A primeira é a convecção forçada, então, quando eu tenho bombas ou outros equipamentos similares externos que causam o movimento do fluido. Então, aqui no caso do corante mexido com a colher, eu tenho um caso de convecção forçada. E eu tenho a convecção natural, que é o movimento do fluido causado pela diferença de densidade, a qual é consequência da diferença de concentração ou de temperatura, tá? Então, é um movimento do fluido causado por uma condição que eu tenho dentro da minha mistura, tá? Bom, a transferência de massa convectiva, então, ela envolve o transporte de matéria entre o limite de uma superfície e um fluido em movimento, no caso da transferência de massa entre um sólido e um fluido. Ou então, entre dois fluidos, nessa camada limite, entre dois fluidos relativamente imissíveis em movimento. Então, eu tenho aqui uma transferência de massa de fluido para fluido. Aqui nesse caso, aqui da imagem, eu tenho uma superfície, então eu tenho um sólido com um elevado teor de umidade. Essa umidade está sendo transportada para a corrente de ar que está aqui em movimento. Então, a corrente de ar está passando e levando esse vapor de água que está aqui na minha superfície. Então, o primeiro contato, a convecção acontece aqui na superfície, tá? Na camada de limite entre o sólido e o fluido, aqui no caso, uma corrente de ar.
Então, a convecção mássica, ela pode ocorrer tanto entre líquidos, né, immiscíveis, gases e em sólidos porosos, tá? Então, aqui falando um pouco sobre o fluxo de transferência de massa. Ele pode ser dado tanto em fluxo mássico, né? Então, aqui, nesse caso, eu tenho fluxo em quilograma por metro quadrado segundo, quanto em fluxo molar. Então, aqui eu tenho quilomol, mol, por grama por metro quadrado vezes segundo, tá? No caso do fluxo mássico, ele é dado em função da concentração mássica, ρA, e o fluxo molar é dado em função da concentração molar. Aqui nos dois casos, claro que para cada um deles vai mudar a unidade, né? Mas eu tenho aqui o coeficiente de transferência de massa convectivo, tá? Mas como que a gente faz para determinar esse valor do coeficiente convectivo, né? Bom, o coeficiente convectivo, ele está associado aos seguintes fatores. Ele está associado às propriedades do fluido, às características dinâmicas do fluido em escoamento e está relacionado também à geometria do sistema específico de interesse. Então, a distinção entre o escoamento laminar e turbulento será uma consideração importante em qualquer situação de convecção, tá? Então, é importante eu determinar isso aqui. Daqui a gente já tira um primeiro fator, um primeiro número adimensional para que a gente precisa saber para calcular esse valor, né? Que é o número de Reynolds. Mas, além do número de Reynolds, né, que é o primeiro aqui, existem outros números adimensionais que são importantes para calcular esse coeficiente de convecção. Então, o número de Reynolds, como a gente disse antes, ele é uma indicação das forças viscosas e de inércia presentes no fluido. Então, ele vai me dizer se o fluido o escoamento é laminar ou turbulento. Tem o número de Sherwood, que correlaciona as duas formas de transferência de massa, então a difusão e a convecção. O número de Schmidt, que correlaciona a espessura das camadas limites hidrodinâmicas com a camada limite de concentração. E o número de Lewis, que correlaciona as espessuras das camadas limite térmica e mássica. Então, ele vai me dizer se a transferência de massa é igual ou não à transferência térmica no meio. Bom, então aqui a gente tem o número de Reynolds, ele é calculado pelas forças inerciais sobre as viscosas, então eu tenho aqui ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. Então, eu preciso saber para um escoamento em uma placa, eu tenho que Reynolds menor do que 5 vezes 10 a quinta, eu tenho um escoamento laminar. E para Reynolds maior que 5 vezes 10 a quinta, eu tenho um escoamento turbulento, tá? Então, quanto maior o Reynolds, maior vai ser um escoamento turbulento. E para um escoamento no interior de um tubo, eu tenho que Reynolds menor que 4.000, eu tenho um escoamento laminar. E Reynolds maior que 4.000, eu tenho um escoamento turbulento. Então, é importante saber aqui que eu tenho uma diferença entre esses dois casos, tá? No interior de um tubo e em uma placa plana. Esses números de Reynolds, eu tenho aqui um escoamento de transição, né? Mas eles podem ser divididos assim também, só entre laminar e turbulento. Em seguida, a gente tem o número de Sherwood, que correlaciona, como foi dito anteriormente, as duas formas de transferência de massa. Então, aqui no caso, esse aqui em rosa é a minha camada limite. Então, eu tenho aqui a concentração de A1 no primeiro fluido ou no sólido, e a concentração de A2 seria a concentração de A no segundo fluido ou um sólido, né? E esse L aqui é a espessura dessa camada limite. Então,
Se o fluido estiver parado, né? Esse fluido aqui que tá passando. Ele estiver parado, eu tenho que Na vai ser igual a o coeficiente de difusão vezes a concentração de ar sobre essa camada limite. Se o fluido estiver em movimento, nesse caso, então, eu tenho convecção. Lembra lá do copo com corante? Se o copo está parado, eu tenho, no caso aqui, ó, tá parado. Então, eu tenho que difusão. A gente já viu nas aulas anteriores. Se o fluido está em movimento, eu tenho convecção. Então, aparece aqui o coeficiente convectivo, tá? Nesse coeficiente convectivo já está considerando, né, essa camada. Quando eu divido, então, a segunda equação, essa aqui, pela equação de cima, eu tenho aqui a transferência de massa por convecção sobre a transferência de massa por difusão. Então, vai ser igual a o coeficiente de convecção vezes a concentração, a variação da concentração de ar sobre o coeficiente de difusão vezes a variação da concentração de ar dividido por L, que é essa camada. Então, aqui eu posso cortar a concentração de ar e eu tenho, então, o coeficiente de convectivo vezes a camada limite dividido pelo coeficiente de difusão. E esse aqui, então, no caso, é o meu coeficiente meu número de Sherwood. Já aqui a gente tem o número de Schmidt, então ele correlaciona as espessuras das camadas limite hidrodinâmicas com a camada limite de concentração. Então, eu tenho aqui a difusividade molecular de quantidade de momento, também conhecido como taxa de difusão viscosa, sobre a difusividade molecular de concentração. O número de Schmidt também pode ser dado como a viscosidade sistemática sobre a difusividade mássica, tá? Então, aqui eu tenho gama sobre DAB, sendo que esse gama é igual a mi sobre ρ, tá? Então, eu tenho aqui substituindo mi sobre ρ vezes o coeficiente de difusão. Caso o número de Schmidt for igual a 1, eu tenho que a camada limite hidrodinâmica e mássica, elas são iguais, né? A hidrodinâmica é igual à camada limite mássica. No caso de que o número de Schmidt for muito menor do que 1, eu tenho que a difusão mássica é muito maior do que a difusão de quantidade de momento. Então, que é essa passagem do fluido, né? O movimento do fluido. E, por último, eu tenho, então, um número de Lewis, que correlaciona as espessuras das camadas limite, térmica e mássica. Então, eu tenho que o número de Lewis é dado por difusividade térmica sobre difusividade mássica, tá? Representados aqui por alfa e por DAB. Então, eu tenho que, se o número de Lewis é igual a 1, eu tenho que a camada limite térmica e mássica, elas são iguais. E se o número de Lewis for muito menor do que 1, eu tenho que a difusão mássica no meio é muito maior do que a difusão térmica. Agora, finalmente, sobre como é feito o cálculo desse coeficiente de transferência de massa convectivo. Então, para o escoamento laminar ao longo da superfície de uma placa plana, eu tenho que o número de Sherwood vai ser igual ao coeficiente de convectivo vezes a largura dessa placa, dividido pelo coeficiente de difusão. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 0,664 vezes o número de Reynolds elevado a meio, vezes o número de Schmidt elevado a 1/3. Então, aqui, se eu tiver o número de Sherwood, eu já consigo calcular o coeficiente de convecção convectivo, ou se não,
preciso calcular o Reynolds e o valor de Schmidt. Para um escoamento turbulento, então, ao longo de uma superfície plana também, então aqui era laminar, e agora a gente vai falar para um escoamento turbulento, eu tenho que o número de Sherwood vai ser a mesma coisa, coeficiente convectivo vezes a largura da placa dividido pelo coeficiente de difusão, que é a mesma coisa aqui no caso, 0,036 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8 vezes o número de Schmidt elevado a 0,33. Agora aqui no caso, falando no interior de um tubo, um escoamento laminar, aqui de novo no caso, eu tenho que o número de Sherwood vai ser igual a 1,86 vezes Reynolds vezes Schmidt sobre a largura desse tubo dividido pelo diâmetro, elevada a 1/3. Agora, em relação ao escoamento turbulento, também no interior de um tubo, eu tenho aqui que a diferença da placa plana, né, é que aqui eu tenho o diâmetro do tubo, né? Então, eu tenho que o número de Sherwood vai ser igual a 0,023 vezes o Reynolds elevado a 0,8 vezes o número de Schmidt elevado a 1/3. E no caso de um escoamento ao longo de objetos esféricos, então no caso aqui, objetos esféricos, então a gente está falando aqui de uma transferência em sólidos, né? Eu tenho que o número de Sherwood vai ser igual a coeficiente de convectivo vezes o diâmetro dessas esferas dividido pelo coeficiente de difusão, que vai ser igual a 2 mais 0,4 vezes o número de Reynolds elevado a meio, mais 0,06 vezes o Reynolds elevado a 2/3. Tudo isso vezes o número de Schmidt elevado a 1,4. Bom, essas foram as referências utilizadas na aula. Então, eu indico, caso vocês queiram complementar o material, queiram se aprofundar um pouco mais, ou ter mais exemplos sobre a transferência de massa por convecção, eu indico o livro do Cremasco, Fundamentos de Transferência de Massa, e o livro do Incrópera, Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, tá? O livro de Burt's também é muito bom, tá? Caso vocês queiram se aprofundar. Eu espero ter contribuído para o estudo de vocês. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, valeu e até mais!